E aí, pessoal, boa noite. Mais uma segunda-feira, mais uma live. Hoje nós vamos falar sobre a história dos impostos, governo versus empreendedorismo para 2023. Qual é a perspectiva disso para o ano de 2023? Nós vamos falar sobre isso. Vamos falar a história dos impostos. Vamos falar sobre o empreendedor, onde nós já temos um projeto hoje no Brasil já sendo colocado em pauta para o ano que vem. Nós vamos falar desse projeto para o empreendedorismo brasileiro. Bom, estamos começando a nossa live e realmente nós temos muita coisa para comentar. E eu queria dizer o seguinte, hoje o tema está fantástico, o governo versus o empreendedorismo, como vai ser o nosso mercado para o ano de 2023. E é interessante colocar isso porque nós temos muito, e aqui na cultura do Brasil, isso se espalhou, a cultura do Robin Hood, né? O ideal de Robin Hood. Isso é uma história inglesa que correu o mundo todo e ficou isso nas nações, nos povos. Aquele ideal de tirar dos ricos e dar para os pobres. Nós temos esse estigma, né? De tirar dos ricos e dar para os pobres. É o ideal do Robin Hood. Só que isso é um ideal falso. É um ideal falso. Porque a questão não é tirar e nem dar. A questão é construir. É construir. Então, na prática, os pobres na prática não funciona. Não é assim que funciona. Inclusive, haja visto, você veja a história dos impostos. Na Idade Média, os reis pediam ao povo que ajudasse pagando impostos em tempos de guerra, em tempos difíceis, principalmente em tempos de guerra. Haja visto, eu vou te dar um exemplo, de 1799 até 1816, a Inglaterra pedia ao povo para pagar impostos para financiar a guerra contra Napoleão, na França. Em 1861, os Estados Unidos começou a pedir impostos para financiar a guerra civil nos Estados Unidos. Em 1874, a Inglaterra definitivamente criou o imposto de renda sobre todos os cidadãos ingleses. Foi o primeiro país a fazer isso. Para você ver, 1874. Os Estados Unidos só veio criar impostos em 1913. E o Brasil foi criar o imposto de renda em 1922. Quer dizer, aqui no Brasil está fazendo 100 anos que se cobra imposto de renda. 1922 a 2022. Se comemorou hoje, esse ano, 100 anos de imposto de renda. E mesmo assim, nos Estados Unidos, no Brasil, em vários países, houve resistência por mais de décadas em não se pagar imposto, em furtar o imposto, em não concordar com o imposto. Por isso que nos Estados Unidos a regra de não pagar imposto é muito rígida, é muito cruel, porque realmente a resistência foi muito grande para não se pagar. Então teve que se fazer multas e leis muito agressivas contra o povo se não pagar imposto nos Estados Unidos. E a mesma coisa em vários outros países. E vocês veem que existe dois lados, governo e empreendedorismo. Ainda mais agora que nós tivemos as eleições, o Bolsonaro vai deixar o poder, o PT vai assumir, né? Independente de quem gosta de um, gosta de outro, vai haver a mudança, mas todo governo, ela parte do princípio que todo governo, a gestão pública funciona assim, ó, a teoria na gestão pública em vários países, não só no Brasil, é um governo quanto maior, melhor. Quanto mais pessoas eu colocar no governo, melhor, né? Quanto mais ele cresce, quanto mais eu preciso de mais dinheiro e daí eu preciso de mais impostos para manter a máquina funcionando, isso se chama gestão pública. Totalmente inverso do que é uma gestão privada. Como funciona a gestão privada? Quanto menos pessoas você contratar e mais lucro você fizer com menos pessoas, melhor para os investidores. E com isso você é um melhor gestor dentro de uma empresa privada. Critérios que não são usados na empresa pública. Porque ao contrário, é gastar mais, botar um quadro inchado, pedir mais dinheiro, pedir mais imposto, totalmente diferente como pensa um gestor privado, um empreendedor. Não vai pensar dessa maneira. Então você vê que são dois polos diferentes. Um gestor público dificilmente consegue fazer uma gestão numa multinacional, numa empresa privada. E aí fica uma coisa de um lado para o outro, porque o empreendedor, o empresário, o que ele fala?
para o governo? Um bando de ladrões preguiçosos. Mas quem está lá no governo, funcionário público, por outro lado, ele fala que o empreendedor, o empresário é o quê? Bandidos gananciosos. Então, é um ofendendo o outro. E a gestão sendo diferente de uma para outra. O que eu quero te colocar? Lógico que um empresário não é um bandido ganancioso, nem o governo são bandidos ladrões preguiçosos. Claro que não. Tem maçã podre? Toda cesta de maçã tem maçã podre. Mas existem muitas maçãs, tanto no governo quanto no empreendedorismo, querendo fazer a coisa acontecer, sem dúvida nenhuma. Haja visto que hoje, para você empreender no Brasil, independente do governo que seja, nós temos uma carga tributária alta, que tem que ser revista pelo Congresso, nós temos um excesso de burocracia e nós temos um difícil acesso ao crédito. Então você percebe que essas coisas já começam a ser simplificadas. Onde ela é simplificada? O MEI, por exemplo, para você começar a empreender, primeiro que você não precisa ter uma empresa. Primeira coisa, um empreendedor, ele não precisa ter uma empresa. O empresário, ele precisa ter uma empresa, mas o empreendedor, ele não precisa de CNPJ. Esse é o primeiro ponto. Por outro lado, foi criado o MEI, microempreendedor individual, para justamente você sair dessa parte informal por muito pouco. Você ter direito a INSS, a fundo de garantia, né? a ter uma conta bancária como pessoa jurídica, emitir nota contra o governo para fornecer para o governo e para instituições. E isso aí existiu o MEI. E de forma simples, você tem um CNPJ em 24 horas, você paga R$60 em média de imposto, independente da tua venda. Então isso facilitou muito. Então já houve uma simplificação. Depois você passa por simples, um pouquinho mais complexo, mas ainda também é mais simplificado. O que complica um pouco hoje é o lucro real. Não é o caso aqui, nós não vamos entrar nesse detalhe, é o lucro real. Mas para você começar a empreender como MEI ou no Simples, existem impostos simplificados para isso. O governo já começa a dar uma resposta em cima dessa carga tributária. Lógico que tem muita coisa a se fazer, o novo governo vai ter que rever a carga tributária, mas para você começar a empreender, o MEI já é algo muito simples. CNPJ em 24 horas, R$60 por mês, você está coberto pelo INSS, pelo Fundo de Garantia, tem direito a banco, a conta bancária, a nota fiscal, a emitir contra instituições. Isso te favorece muito e bem rápido. Para você ter uma ideia, após a pandemia em 2021, foram criados mais de 4 milhões de empresas no Brasil. Olha só, dados do Sebrae, mais de 4 milhões de empresas. Imagina se cada um contratar 1 ou 2 funcionários. São 5, 6 milhões de empregos. Quando você tem isso num ano, em 2021, 4 milhões de empresas, e você contrata mais um, além da pessoa que abriu a empresa, essa mais uma, são 8 milhões de pessoas que deixam de ficar desempregadas. Como nós temos um país que está com 12 milhões de desempregados, já caiu para 10, 9, se em 2023, de 22 para 23, se abrir mais 4 milhões, praticamente a gente consegue abraçar o campo de trabalho e praticamente baixar bem o desemprego no país. Por isso que o empreendedorismo ele é um caminho para realmente solucionar questões de desemprego, de renda, de oportunidades para o brasileiro. Sem dúvida nenhuma. Uma coisa que você deve conhecer são estratégias de venda. É o que você vai ver lá dentro do Empreendedor Gold. Depois criar plano de ação. Depois que você tiver um plano de ação e as estratégias todas montadas, o teu plano de negócio, o teu plano de marketing montado, você vai ver isso, como se faz, você vai... Primeira coisa que um negócio tem que fazer, um empreendedor tem que fazer, convencer, conquistar consumidores. Conquistar consumidores. E a partir daí, você vai colocar a conquista num público-alvo, que tem a ver com o teu produto, com o teu serviço. É prioridade. E você aprender a fazer isso é o segredo do teu sucesso. É o segredo do empreendedorismo. Haja visto que, olha só, se uma pessoa, hoje, grande parte da nossa população recebe R$ 1.200, R$ 1.500 carteira assinada. Você sabe que qualquer pessoa que empreender sem CNPJ, como eu falei lá no início, para você empreender, você não precisa de um CNPJ. Mas eu aconselho você ser um MEI, que vai te trazer benefícios, sai em 24 horas,
você paga R$60, está protegido, né? Conta bancária, INSS, fundo de garantia, está tudo ali. E uma coisa, qualquer coisa que você empreender, independente de ter CNPJ ou não, em 3 dias, qualquer coisa que você empreender, em 3 dias você ganha R$1.200, R$1.500. Você quer ver uma coisa? A pessoa pegou bala, pegou doce, né? Pegou doce de leite, pegou o doce que for. Ela compra a 25, ela compra a caixinha, dá 25 centavos. Se ela vender a R$1, ela ganha 4 vezes mais. Se ela vender 100 doces por dia, 100 doces, isso aqui vai dar para ela R$25. Se ela vender 1.000 unidades, ela ganha 200, ela dá um custo de R$250 e ela ganha R$750. Se ela ganha R$750 com 1.000 unidades, se ela fizer isso e em uma semana, de segunda a sexta, ela vender 3 vezes isso, ela já ganhou mais de R$2.000 em 3, 4 dias. Se ela vender 1.000 unidades por dia. Se ela vender saquinhos, criar saquinhos pequenos, embrulhar e vender no mercado, no sinal, numa calçada, numa banca, numa rua movimentada, numa praça movimentada, quanto que ela vai fazer? Ela faz em uma semana R$2.000. Muito mais do que a pessoa que trabalha de 7 da manhã até as 5, 6, 7 da noite, pega 2 horas de trânsito para ir para casa, para ir para voltar, né? Sai de madrugada, volta de noite para casa para ganhar R$1.200, R$1.500. Aí uma pessoa que pode empreender sem CNPJ, sem nada, pega doce, pega bala, vai para uma praça, vai para uma calçada, monta uma bancada, vende, faz combos de 10, 100 combos desse, 100 saquinhos, 100 saquinhos desse com 10 unidades, ele vende a 25 centavos cada unidade, vendendo a R$1, R$250 vira 750 de lucro. Em 3 dias, 4 dias, passou de R$2.000. Você quer ver uma coisa? Eu já fiz um cálculo aqui sobre você montar. Eu vi uma senhora, isso ela já está há mais de 5 anos lá. Ela montou uma barraca de tapioca. O cálculo que ela ganha ali por dia, ela ganha por semana ali de R$3.000 a R$4.000 de lucro. R$3.000 a R$4.000 de lucro. Ela começa às 5 horas da tarde, começa o pessoal vindo do trabalho, chegando em casa. Ela tem um ponto ali estratégico na calçada, monta a barraca dela. Ela começa de 5 horas da tarde, vai até 11 horas, 10, 11 horas ela fecha, vai embora. Ela faz por volta de R$3.000 a R$4.000 por semana. Então, empreender é algo que realmente te tira do... Você não deixa ninguém ficaria acomodado ganhando R$1.000, R$1.200. E hoje ela ali tem... Eu achei engraçado porque agora ali naquele ponto, o ponto é muito bom que ela escolheu, e já tem 6 barracas do lado. Cada uma faz uma coisa diferente. Ninguém faz uma coisa igual. Isso também é legal, deve ser um acordo entre eles. E todos faturam. Então, as pessoas empreendendo, criando, imaginando, ela sai do sufoco. Empreender, não tenha medo de empreender. Empreender não mata. Se der errado, não acontece nada, porque tem um medo de dar errado. Tenha medo de dar errado não, empreenda. Se deu errado, que bom. Olha que experiência, tu sabe abrir um negócio, tu sabe o que fazer para não dar errado, e agora tu pode criar uma nova ideia para vir muito mais forte, sabendo como fazer para não dar errado, para vir muito mais forte, para poder crescer. Então, empreender não mata, não acontece nada se der errado, você só fica mais experiente, com mais feeling e volta muito mais forte para o mercado. O empreendedorismo é isso. E nem de CNPJ você precisa. Agora, o que eu aconselho? Começar por MEI, que é muito fácil. E você decola com qualquer ideia. Eu dei ideias bobas aqui. A ideia mais boba do que essa é de uma senhora que vende água. Ela vende... Água não, minto, ela vende cafezinho. Ela faz o café, vende 200 cafezinhos por dia. Passeando pela praça, pela prefeitura, pelo comércio. Todo mundo compra café com ela. Se ela cobra R$2 100 cafezinhos, ela vende um fardinho por dia, 100 cafezinhos, a R$2 já são R$200. R$200 só de manhã. Se ela fizer a mesma coisa de tarde, é mais R$200 à tarde, R$400. Em 5 dias, R$2.000.
R$ 2.000. Numa semana. Aí alguém chega para ela, senhora, estou com pena da senhora, quero assinar sua carteira. Ela vai falar, quando que tu vai assinar minha carteira? Não, para a senhora ganhar um salário na CLT, R$ 1.200 por mês, para a senhora ficar tranquila em casa. Ela fala, que tranquilidade? Que tranquilidade? 1.200 por mês para ficar tranquila em casa, eu ganho 2.000 por semana vendendo cafezinho. 2.000? Se ela não quiser voltar de tarde, ganha só 1.000 por semana. É o que você quer pagar para ela por mês. E não estamos botando sábado e domingo. Sábado e domingo ela pode passear, pode ir para a igreja, pode descansar, pode ficar na varanda com a família. Empreender é isso. Das ideias mais básicas. Eu estou falando das ideias mais básicas. Né? E se der errado? Não tem problema nenhum. Empreender não mata. Empreender, dá errado, não mata. Só te faz mais forte. Te faz mais afiado. Eu vou te dar no final, eu vou colocar aqui para vocês no final, eu vou falar para vocês, eu vou aprofundar na próxima live, mas vou te adiantar no final as 5 coisas que te levam a prosperar no empreendedorismo. 5 coisas que te levam a prosperar no empreendedorismo. Eu vou te passar isso, tá ok? Grava isso. 2023, independente do governo que vai entrar, é o ano da multiplicação. Coloca dentro da tua agenda. Pode gravar. 2023 é o ano da multiplicação. Então, para quem está no mercado, para quem quer empreender, para quem quer melhorar o seu projeto ou iniciar um projeto, tenha certeza. Marca aí. O mundo, depois da pandemia, 2 anos de pandemia, 2020, 2021, sofreu tudo que tinha que sofrer. O mundo agora, 2022, se ajeitou. Ele se arrumou. 2023, o mundo vai fazer um X. O X da multiplicação, o mundo todo. Então não importa o governo de cada país, se o governo é da esquerda, da direita, não importa. O mundo vai fazer um X em 2023, é o ano da multiplicação. As empresas vão crescer em abundância. Elas vão colocar para fora tudo que estava reprimido durante 2 anos de pandemia, mais 1 ano de reorganização. Foi agora. 2023, o mundo vai transbordar em abundância. É um X. Então você se prepare para pegar essas oportunidades que o mundo vai trazer, porque você vai crescer em abundância. Então, o curso Empreendedor Gold é fantástico para vocês já terem um atalho. Lá dentro, vocês vão descobrir outros passos que eu te dou lá dentro, que vão te alavancar muito mais. Então, eu te convido para essa aventura, porque irmos juntos, porque está fantástico. Você vai se cadastrar de forma gratuita, vai receber o teu por e-mail e vai entrar na tua plataforma de forma gratuita para o Empreendedor Gold. Presta atenção, quero colocar aqui para vocês. Existe um projeto que já estava definido, independente do governo que for. Esse governo que for agora, se é o PT, eles vão fazer. Está na pauta do país. Empreender Brasil. Empreendedorismo no Brasil. Vão investir em empreendedorismo. Como em 2021 abriu 4 milhões de empresas no país, se você manter essas 4 milhões abertas e ela der um emprego para cada um, você resolve 8 milhões de desempregados. 8. Se você repetir isso 2 vezes, você acaba com o desempregado no país. Então, o empreendedorismo é a única forma exponencial de resolver o problema do desemprego. Não só porque você, como empreendedor, cria, mas como você gera uma vaga que seja para um assistente trabalhar contigo de forma legalizada. Já resolve a tua vida. Veja atenção, 80% dos empregos no país, fonte do Sebrae, é de micro e pequeno empreendedor. O grosso não está nas grandes indústrias, nas grandes multinacionais. É um micro e pequeno empreendedor, dá 80% de emprego. Outra coisa, antigamente, agora recente, cada 5 empresas, depois de 1 ano, só uma ficava aberta. 20%, né? Foi para 25%, esse índice já foi para 40%, número novo. Número novo, 40% das empresas estão ficando mais de 1 ano. Gente, se a gente treinar mais nossos empreendedores, se todos entenderem o que é o empreendedorismo e que não há risco, você não corre risco nenhum, nem se der errado. Tem gente que o negócio dá errado, você fala, coitado, ele sai pelo outro lado cheio do dinheiro. Sabe que um negócio, quando quebra, o empreendedor, sabendo quebrar um negócio, ele sai com dinheiro. Você sabia disso?
Quebrou, coitado, fechou a porta, coitado. Ele que está lá dentro, ele fechou com dinheiro no bolso. Mas como você faz isso? Você tem que entender como é todo o mecanismo. Então, o empreendedorismo, você não tem risco nenhum. Você só tem a chance de ganhar, de aprender, de ganhar experiência, de voltar e lucrar. Esse é o caminho do empreendedorismo. A ideia do curso do Empreendedor Gold é você ter atalhos para fazer de forma certa, produtiva, crescimento exponencial, para que você possa refletir, inclusive, na sociedade e na tua família. Veja bem, eu vou te dar 5 pilares que o Empreender Brasil vai fazer a partir do ano que vem. Não é porque, independente do governo, isso já estava pronto para ser feito. Então, independente do governo, vocês podem anotar aí que vai acontecer no Brasil. Empreendedor brasileiro, Empreender Brasil. 5 pilares que vão trabalhar, porque o mundo vai fazer um X em 2023, o X da multiplicação. Então, eles vão trabalhar em 5 pilares esse projeto no Brasil. 1. Facilitar o crédito para o empreendedor, para o MEI, para o simples, para o pequeno, para o microempreendedor. Vão facilitar o crédito. 2. Vão gerar empregos, melhorar a relação de trabalho, a forma do pequeno contratar e o trabalhador estar garantido e o empregador ter como empregar de forma mais simplificada. Isso vai ser gerado, esse pilar, já no ano que vem. Haja visto que vai dobrar. Hoje você 80 mil é MEI, passou de 80 mil no ano, você deixa de ser MEI. Isso vai virar 160 mil. Né? O simples, ele vai de 160 mil a 1 milhão, ele vai crescer para 2, 3 milhões para o ano que vem. Então vai facilitar para as pessoas não saírem do status que tem de ser MEI ou simples, que são formas tributáveis muito mais em conta, muito mais barata para o pequeno. E aí, terceiro pilar, o micro e pequeno empreendedor vai poder ir no BNDES pegar um cartão de crédito no BNDES para usar. O pequeno e o microempreendedor. Vai se abrir essa matrícula ano que vem. 4, vai poder ajudar empreendedores a sair das dívidas. Aqueles que ficaram endividados na pandemia, eles vão ter um programa no Empreender Brasil que vai sanar as dívidas de todo pequeno e microempreendedor. 4º pilar. 5º pilar que vai acontecer. O governo vai reservar uma parcela obrigatória de compras para o pequeno empresário. O grande chega lá, não, essa parcela não é para o grande, é para o pequeno empreendedor, é para o MEI, para o simples. Faz tua nota, manda mercadoria, o governo paga e ele gera recursos para o pequeno empreendedor. Até porque é justo, porque 80% dos trabalhadores brasileiros estão sendo contratados por pequenos empreendedores. Então é justo o governo, ao comprar, naqueles milhões que eles têm, uma parcela ser só para o pequeno empreendedor. Então são 5 pilares no Empreender Brasil que já estava projetado para ser feito e vai ser feito, independente do governo, seja Bolsonaro ou Lula. Você pode marcar, pode anotar e me cobrar, vai ser feito. Esses 5 pilares: facilitação de crédito, gerar empregos, facilidade de relacionamento para gerar emprego. Micro e pequeno empreendedor vai ter o direito ao cartão de crédito do BNDES, ajudar os empreendedores endividados a pagar suas dívidas que acumularam da pandemia, com anistias, inclusive com possíveis anistias. E 5º, o governo vai reservar uma parte do que ele compra só para pequeno empresário participar e emitir a nota fiscal e receber do governo. Então, isso já são 5 pilares, isso já estava pronto, vai sair. O presidente que chegar já está no forno para sair, não tem jeito. O que vai dobrar ou triplicar no MEI e no Simples, para você faturar por mês, para você não perder, né? Para você não perder, não passar, já estava tudo certo, já vai ser assinado, vai dobrar o faturamento, você vai poder faturar em dobro e não vai perder o MEI nem o Simples, as vantagens de ser MEI e Simples, isso vai continuar preservado. A Caixa Econômica, o Banco do Brasil vão se associar nessa briga com o BNDES para ajudar o pequeno e o microempreendedor. Então vai sair também vários projetos em cima desses 5 pilares pelo Banco do Brasil e a Caixa Econômica. Então vocês fiquem ligados, porque
independente do governo. Isso acontecer com o Bolsonaro ou com o Lula. Isso já está certo de acontecer no país, tá? São coisas que independem. É que nem a Bolsa Família. A Bolsa Família, o Lula fez. Não, o Lula não fez, não. Há 20 anos atrás, o Lula não fez, não. Quem fez foi o Fernando Henrique Cardoso, já fazia. Outros governantes já faziam em menor proporção. Aí o Fernando Henrique aumentou essa proporção. O Lula dobrou essa proporção. O Lula dobrou, porque são projetos eminentes para o país. O caso da Bolsa Família, que agora é o Auxílio Brasil. Só muda o nome. O projeto é o mesmo. E o que o Bolsonaro fez? Ele ainda aumentou mais do que o Lula e a Dilma fazia em termos de Auxílio Brasil para o Bolsa Família. Agora vai voltar o quê? O Bolsa Família. É o mesmo projeto. Isso é inerente. O Empreender Brasil é a mesma coisa. Só está mudando o governo, mas o projeto já estava pronto. Ele está pronto. Quem assumir, joga para fora. Por quê? Porque cria recurso, cria emprego, cria imposto e o país cresce. Cresce porque o povo começa a trabalhar, começa a comprar, o mercado começa a girar, o governo começa a receber de várias formas de impostos e o país começa a dar outra dinâmica. Como o mundo, paralelo a isso, o mundo vai dar um X de multiplicar em 2023, é o ano da multiplicação, somado isso tudo, vai ser um ano sumamente positivo para o empreendedorismo, para os empresários, para quem quer criar, para quem quer se aventurar. É o ano da multiplicação. Anote esses 5 pilares e que 2023 é o ano da multiplicação. É independente do governo. Isso porque é independente do governo. O Empreender Brasil não tem como segurar. É que nem o Bolsa Família. Muda o governo e continua dando Bolsa Família para o pobre. E o empreendedor, o Empreender Brasil, não tem mais volta. Não tem como dar mais volta. O mundo exige isso. É abundância. Como é abundância, superabundância, ela ultrapassa independente do governo que assume. Deu para pescar? Olha só, eu vou colocar uma coisa para vocês. O empreendedor, que eu chamo que é o iluminado é aquele que empreende, porque ele consegue criar. Você, para ter um empreendimento, você cria. E você criando, você cria uma empresa, um movimento. Esse movimento da tua empresa gera resultado. E você cria do imaginário. E da onde foi a criação de Deus? O maior empreendedor da face da terra. O que ele fez? Ele criou. Ele imaginou e criou. E prosperou. O que o empreendedor faz? Ele imagina, cria e prospera. Por quê? Porque nós somos imagem e semelhança de Deus. E o empreendedorismo nos torna mais próximo da imagem e semelhança de Deus a nível profissional, a nível de liberdade, dignidade, esperança. É o empreendedorismo que nos torna mais próximo da imagem e semelhança de Deus para prosperar. Anota aí a chave de ouro, chave de sabedoria. Primeira coisa, tecnologia. Hoje você tem que ter tecnologia. Como é que eu começo a ter acesso à tecnologia? Anota aí, marketing digital. Através do marketing digital, todo o empreendedorismo vai gerar daqui para frente. Aonde eu consigo isso? Tem muito curso aí de 2 mil, 10 mil, 20 mil, que horror, que horror. Anota aí o nome que eu vou te dar, Udemy, Udemy, U-D-E-M-Y, Udemy. Lá tem um monte de curso na mesma qualidade, ó, de 20, 50, 100 reais. O mesmo curso que o cara vende por 2 mil, 5 mil. Tem lá curso de 20, 50, 100 reais. Udemy. Anotou? Sebrae, também tem muita coisa boa no Sebrae, pode ir lá. Segunda coisa que te leva a prosperar, destravamento mental. Eu vou falar mais disso na próxima live, destravamento mental. Por que você não cresceu ainda até hoje? Por travamento, você está travado. A tua mente está com crenças limitantes e você está travado. Vamos falar sobre isso, destravamento mental. É mais uma coisa que te leva a prosperar. Você precisa conhecer, você precisa entender e destravar. Vamos falar na próxima live. Terceira coisa, networking. Lógico, um empreendedor, uma empresa em movimento, o que ela gera? Networking, contatos, fusões, aquisições, trocas, parcerias. Isso tudo é networking. Vamos falar sobre isso. Quarto, sabedoria. Você tem que ter sabedoria. A sabedoria é que te dá acesso à ação. Você só age quando você tem sabedoria.
E como é que você consegue essa sabedoria sobre um empreendimento? Tendo plano de negócio, plano de marketing. Preparou teu plano de negócio, teu plano de marketing? Vamos preparar agora o teu produto, o teu serviço, as estratégias de venda que nós vamos ter, o treinamento sobre teus colaboradores, como contratar bons colaboradores, criar uma névoa de adversidade para você testar o pessoal que está contigo. Só vai ficar quem passar pela adversidade criada dentro do processo, da cultura da empresa. Como é que se faz isso? Clube Jovens Empreendedores. Aonde você aprende isso? Anota aí, Clube Jovens Empreendedores. No ano da multiplicação, por que é o ano da multiplicação? Anota aí, foram 2 anos de pandemia, 2 anos de pandemia. 2022, o ano da reorganização mundial, o mundo está se reorganizando. 2023, ele vai eclodir em abundância. É o ano da multiplicação, porque o mundo vai eclodir da abundância. Vai além do governo. E o projeto Empreender Brasil, nesses 5 pilares que eu te revelei agora há pouco, ele vai se somar a essa multiplicação que o mundo todo vai estar respondendo. Aí você tem que entender uma coisa. Para você entrar na frequência desse X que o mundo vai fazer em 2023, prega a frequência. Existem 2 tipos de cultura. A cultura que a maioria do povo brasileiro está, que é a cultura do endividamento, e aí vem a cultura do investimento, que o brasileiro não aprendeu, porque não explica na sala de aula, não explica nas famílias, não explicam na rua, a cultura do investimento. O que nós vemos hoje em tudo que é canto? A cultura do endividamento. Você tem que fugir dessa cultura. E o que a cultura faz? A cultura ela impregna na tua mente. Quando ela impregna na tua mente, a tua mente está projetada para endividar, para se sabotar e para se destruir. A tua mente está programada para isso. Mas por quê? Porque na origem do pecado original, nós estamos cortados. Então o que você faz? Você se reconcilia com Deus, entra na frequência da cultura de multiplicar, a mentalidade de multiplicação, mentalidade da abundância, sai da cultura de endividamento, sai fora das armadilhas financeiras do mundo. Não pegue empréstimo, Você vai ver no Empreendedor Gold, você não pode perder, porque não tem live que eu consiga explicar o que está na plataforma digital do Empreendedor Gold. As armadilhas financeiras, como você escapar delas, presta atenção. Você vai entender como você faz educação financeira, como você foge do endividamento, como você não se endivida, como foge do endividamento e como você começa a multiplicar. Lá dentro existe uma etapa que se chama, dentro do Empreendedor Gold, anota aí, existe uma coisa que se chama multiplicar 2.0. Isso é uma outra plataforma. Dentro dessa plataforma, essa plataforma Multiplicar 2.0, ela tem várias estratégias para você multiplicar os recursos que você ganha, seja pelo seu salário, pelo lucro, pelo que você ganha, pelas rendas que você faz. Você aprende a multiplicar. Eu vou te dar o plano mais básico. Lá nós vamos fazer para mais de 10 estratégias, misturando as estratégias, porque você pode ter mais de um ativo. Além do teu negócio, você vai aprender a criar ativos ao redor do teu negócio. Entender o que é ativos. Aí você não cuida do teu negócio, da tua empresa ou do teu salário. Você começa a cuidar o quê? Dos teus ativos. Você vai aprender lá dentro. Quando você entender isso, você vai saber uma coisa. Não existe mais no século XXI uma pessoa com uma renda. Eu tenho um salário, eu trabalho para uma pessoa, eu tenho uma empresa, eu tenho uma receita. Isso não existe no século XXI. Anota aí em chaves de ouro. Você tem que ter pelo menos 3 receitas. 3 receitas. Tá certo? 3 receitas. Por menor que seja. Eu tenho uma receitinha ali de R$300, outra de 500, outra de 2.000, outra de 3.000. Soma tudo. Agora você tem que entender. Cuidar dos teus ativos é também gerar várias receitas. Porque o ativo seja uma coisa, você vai entender que você formando ativos, eles trabalham para você.
E quando você entender que os ativos trabalham para você, você pode ter mais de um. O século XXI não cabe mais pelo acúmulo de inflações de séculos, de décadas. Ele não suporta uma pessoa com uma renda só. Você tem que ter você tem que ter pelo menos 3. Você vai entender que quando você entender o que é a coluna de ativos da tua vida e a coluna de passivos, a coluna de passivo está matando o povo. O povo brasileiro está sendo morto pela sua coluna de passivos. Porque não conhece a coluna de ativos. Você vai aprender isso. Quando você aprender isso, você vai entender o que é com as 10 estratégias de multiplicação, com várias formas de personalizar para você a forma de você multiplicar o dinheiro na tua vida. Você vai entender como você vai planar num crescimento exponencial como nunca antes você sonhou na tua vida. Presta atenção. Presta atenção. Você, quando estiver lá dentro do Empreendedor Gold, você vai entrar. O último passo lá dentro é o Multiplicar 2.0. Eu vou te dar entre dezenas de formatos que você vai aprender lá a estruturar. E eu vou te ensinar a personalizar o melhor meio para você multiplicar os teus lucros. Você vai entender uma coisa. Eu vou te dar a forma mais simples para multiplicar. Essa é a mais simples. Eu já vou te adiantar aqui. Se você pegar R$300, colocar no Tesouro Selic durante 30 anos, você vai ter 1.100.000. O que eu quero dizer com isso? Se o governo investisse para que todas as famílias fizesse de tudo para pagar sua primeira boleta R$300, na pior das hipóteses, em 30 anos, todas as famílias com R$300 no Tesouro IPCA ficariam milionárias. Em 30 anos. Nós levaríamos o país para primeiro mundo, porque um país onde todas as famílias são milionárias só pode ser um país de primeiro mundo. Nós só com essa estratégia ela é a mais simples entre todas as outras que eu vou te ensinar lá dentro. Você já teria todas as famílias milionárias. Uma família numa comunidade carente, onde não pode pagar luz, não pode pagar água porque não permitem. A Light não entra lá, a SEDAI não entra lá. Então ela pega, tá sobrando então os R$300 que ia para a Light, para a SEDAI, ela guarda. Se ela guardar por 30 anos, ela fica milionária dentro da comunidade, caladinha, sem ninguém perceber. Isso é um plano mais simples para você ficar milionário. Aí eu vou pegar lá no Multiplicar 2.0 e vou te dar várias estratégias para você diminuir esses 30 anos com outras estratégias, com outros ativos, onde você vai aprender a fazer em 20 anos, 15 anos, 10 anos, 5 anos, o teu primeiro milhão, Aí depois a gente abre o código dos milhões. Mas primeiro vamos trabalhar teu primeiro milhão. Veja bem, estou te convidando para ir nessa plataforma comigo a executar tudo que está lá. Nós vamos viver junto tudo que está lá. Um cadastro gratuito. Eu espero que você convide as pessoas que estão próximas de vocês, convide quem está próximo de você a aprender e a conhecer, porque é isso que nós precisamos. Meu povo perece por falta de conhecimento. Nós precisamos, então, conhecer e dar essa chance. Se dê essa chance junto comigo, da gente entrar nessa plataforma digital e modificar a nossa vida. Modificar a vida do nosso amigo, do nosso parente, da nossa família. Isso é um projeto grandioso para pegar pequenos empreendedores, potenciais empreendedores que querem empreender. Aí entra muito jovem, porque muito jovem está querendo empreender, não sabe como. E aí ele vai entender que a riqueza, que ela é espiritual, mental e física, ele vai entender que para empreender e conhecer todo esse mecanismo de como funcionam os ativos, a coluna de ativos, e como isso funciona, ele vai entender que ele pode multiplicar. E ele não vai precisar de nota alta, nem de diploma. Agora, precisa estudar. Precisa conhecer. Então, estudar é importantíssimo. O que a gente tem que entender é que você tem que aprender a estudar as coisas principais para que você possa criar, e assim que você criar o teu produto, o teu serviço, você possa criar um plano para escalar. E qual o risco que você corre?
Se der errado, não acontece nada, não mata e você só volta mais forte. Você só volta mais forte. Só que o empreendedor Gold, ele quer tirar esse atalho de dar errado. Porque com o empreendedor Gold, com todo o método EVE que está lá, empreender, vender, investir, toda essa metodologia é um atalho, só vai te levar a um crescimento exponencial, ok? Gente, eu queria aproveitar e agradecer, tá? Passa essa aula, essa live para várias pessoas, vários amigos, vários conhecidos, parentes, para eles começarem a ouvir coisas que eles não ouviram nem na sala de aula, nem na escola, nem na rua, nem no trabalho. São regras, chaves de sabedoria vinda do alto, onde pela mão de Salomão, ele foi o maior multiplicador da face da terra. Essas mesmas chaves vai estar sobre nossa posse. É isso que eu quero compartilhar na nossa plataforma digital do Clube Jovens Empreendedores, ok? Vamos fazer a nossa ligação fé com fé? Tá pronto aí? Estenda a tua mão, feche teus olhos e agora se concentre. Nós estamos recebendo o Espírito Santo. Tenha certeza, você está recebendo o Espírito Santo sobre a sua cabeça, sobre a sua alma, sobre o seu corpo. Tenha tranquilidade, paz e que você possa conhecer e aprofundar todas as coisas que te levam a prosperar. Que a tua família e os teus negócios sejam prósperos. Que o Senhor te dê a visão para você criar o teu produto, o teu serviço de forma magnífica. Que ele possa se multiplicar junto com toda a onda que está vindo mundial de 2023. O mundo está fazendo um X no ano que vem. E você vai multiplicar junto com esse ano, com esse X do ano de 2023. Que você possa entender que toda a tecnologia, todo o destravamento mental que está te impedindo crescer, todas as tuas crenças limitantes caiam por terra, que o Espírito Santo te dê sabedoria e força para quebrar tudo que está te limitando crescer dentro da tua alma, dentro da tua inteligência, da tua mente, que você possa ter network, que você possa conhecer, se dá a chance de conhecer e ser conhecido, que você tenha a sabedoria do alto para te levar a lugares que o teu olho terreno não vê, mas o teu olho mental, o teu olho espiritual vai enxergar muito antes do que o teu olho terreno poderá ver. Que Deus te dê essa sabedoria e que toda mentoria seja próspera na tua vida. Eleja sempre um mentor. Você economiza 10 anos em um ano só de atalhos, conversando, fazendo mentorias com pessoas que querem o teu bem, que querem que você cresça, que querem que você pegue os caminhos mais rápidos e mais prósperos para a tua vida. Que você tenha uma noite tranquila, em paz, durma tranquilo, tenha bons sonhos e até por sonhos o Senhor pode te dar sinais sobre aquilo que você pode criar e transformar na sua vida. Tenha certeza disso. Que Deus te permita e peça a Ele está pronto para te dar os melhores sonhos para você criar produtos e serviços que vão mudar a vida das pessoas. Amém? É mais fácil do que vocês imaginam. Fique com Deus. Tchau, tchau.